Desculpa o atraso, pessoal. Não foi fácil. Esse vendaval. Olha, Você veio, cara! deu tempo. Deu tempo. Ramalho! Você veio, cara! Esse aqui é o Ramalho, escritor, jornalista e fotógrafo. E o melhor de tudo, que eu mais admiro nesse cara, cidadão do mundo. Ramalho, faz todos os seus. Uma salva de palmas pro Ramalho, nosso convidado essa noite. Faz um favorzinho pra mim. Manda! A vida de um jornalista, de um fotógrafo é igual do corretor. A gente está trabalhando o tempo inteiro. Né? A gente está aqui, eles estão pensando na venda que vão fazer amanhã. Eu estou pensando que eu preciso continuar gravando essa minha viagem eterna ao redor do mundo. Então faz um favorzinho para mim, continua gravando. Maravilha! Maior prazer, meu amigo. Pessoal, Vamos lá. Prazer ter esse convite de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco a minha volta ao mundo. Alguns de vocês podem ter assistido essa série, passou pela TV Record, todo sábado, meia-noite e meia. Eu e o Álvaro Gardeiro nos propusemos a fazer uma volta ao mundo em 80 dias. Assim como no livro do Júlio Verne. Só por curiosidade, quem leu A Volta ao Mundo em 80 dias aqui quando era moleque, na escola? Só para saber assim? Tá, olha, poucas pessoas, quem não leu, leia, porque esse é um livro assim, incrível, um livro motivador. Ele é tão motivador que desde que eu li aquele livro, eu tinha uns 10 anos, eu falei, eu ainda vou dar uma volta ao mundo em 80 dias. E por coincidência, há 2 anos, eu estava na Patagônia fazendo uma matéria para o jornal Estado de Minas, e eu encontrei o Álvaro, falei para ele da minha ideia, ele estava gravando a 2ª temporada do programa, ele gostou da ideia, e o ano passado ele aceitou e nós fizemos essa viagem. Foram 80 dias. Saímos de Londres, atravessamos o Atlântico nesse cargueiro que vocês viram, pegamos 3 furacões no Atlântico Norte, chegamos nos Estados Unidos atrasado, perdemos o nosso trem, tivemos que atravessar os Estados Unidos de costa a costa, 4.000 quilômetros, em 4 dias no motorhome, dirigindo o dia inteiro, se revezando. Lógico, o Álvaro dormindo quase o tempo inteiro, eu e o câmera filmando, né, o tempo inteiro dirigindo, se revezando. Quase perdemos o nosso navio que saiu dos Estados Unidos, foi para o Alasca, para a Rússia, para o Japão. De lá nós tivemos experiências incríveis, vocês vão poder ver na outra sala algumas fotos dessa viagem. Pegamos uma balsa para a Coreia, uma balsa para a China. E de lá entramos num trem que nos levou para um lugar incrível que foi a Mongólia. Fomos para o meio da Rússia, Sibéria, aquele lugar que no inverno faz menos 70 graus. Quando a gente estava lá, graças a Deus, estava só 5 graus, estava calor, verão para eles lá. E fomos para a Rússia. Tá dando? Tá. Ok. Estou mudando aqui. Fomos para a Rússia, passamos em lugares incríveis que eu jamais pensei que um dia eu iria. Nós fomos para Chernobyl, na Ucrânia. Eu tive a oportunidade de ir na usina nuclear de Chernobyl, aquela área que hoje eles chamam de a zona, são 30 quilômetros que 25 anos depois ainda continua em total isolamento. Então eu imagino agora no Japão, né, com esse acidente nuclear, também que isso vai acontecer por lá. Mas enfim, foram experiências que algumas eu estava preparado e outras realmente foram uma surpresa. E foi uma viagem de desafios. Assim como a nossa vida profissional, todo dia era um desafio. Eu tinha um desafio de, como fotógrafo, tirar o máximo de fotos possíveis para produzir um livro, para fazer a documentação da viagem. E nessa viagem, para o fotógrafo, a luz é a coisa mais importante. O que acontecia quando eu chegava num lugar e a luz não estava ideal? O ideal seria eu esperar a luz ficar ok para fotografar, mas eu não podia. Eu tinha o tempo inteiro que estar em movimento. Eu brinco, falo, foram 80 dias e 40 camas diferentes. Então a gente, poucas vezes, em 4 ou 5 cidades, nós ficamos 2 noites. A maior parte da viagem foi efetivamente feita andando, caminhando, se deslocando em todos os meios. E eu não sei se vocês repararam, quem assistiu a temporada, a volta ao mundo foi sem avião. Então o desafio era fazer a volta ao mundo em 80 dias sem avião. Isso realmente foi muito complicado, mas nós conseguimos.
E não foram poucos os problemas que nós tivemos, não. Atraso de navio, uma coisa incrível, na Europa, que trens são a coisa mais pontual do mundo, nós tivemos um atraso, assim, que nos fez perder uma conexão, e uma viagem onde a gente ia sair da Suécia, ir para a Noruega, e na sequência ir para a Dinamarca. Nós tivemos que fazer os 3 países praticamente em um único dia, ficando 2 horas em cada lugar. Então, essa situação foi uma situação assim de imprevistos, mas como toda profissão, a gente tem que ter um plano B, você tem que ter alternativas, você tem que saber superar as dificuldades. Eu acho que vocês, quando chegam para o começo de um dia, vocês têm uma meta para cumprir. Eu tinha minha meta nessa viagem, e tudo às vezes parecia conspirar contra, né? Ou era luz, o momento que a gente chegava, o trem que atrasava. Nós não planejamos toda a viagem. Quem assiste parece que tudo foi certinho. Muitas coisas a gente descobria durante a viagem. A nossa interação com as pessoas, para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa viagem, foi saber interpretar, ler as pessoas. Vocês imaginam, eu falo inglês, eu falo 3 línguas bem, falo inglês, falo espanhol, falo italiano, um pouquinho de francês, eu consigo me virar bem praticamente em qualquer lugar. Mas quando você chega na Mongólia, não tem negociação. O mongol é uma língua própria que usa o dialeto russo, mas eles falam de uma outra maneira. Então não tinha nem o que aprender, não dava nem para aprender a falar bom dia na língua deles. E a gente ficava tão pouco nos lugares que mesmo para aprender poucas frases, porque eu acho que é muito importante você criar uma empatia com quem você faz interlocução. Então eu procurava em todos os países decorar pelo menos 3, 4 frases na língua do país para ser simpático, né? Para ter essa ligação já. E na Mongólia não tinha jeito, na Ucrânia também, que são línguas assim muito específicas. Então essa parte do contato pessoal, do você se comunicar sem falar, é incrível. Como que a gente consegue se superar? E eu acho que no caso de vocês também, vocês devem encontrar alguns clientes que você no primeiro instante não consegue falar a língua dele. Mas eu acho que a análise, o buscar informações, assim, sempre vai te dar um retorno para você conseguir achar essa língua comum. E isso foi o que nós fizemos. Teve uma situação, eu já em outras viagens tinha entrado pelo cano, de não conseguir me comunicar. Eu vou falar uma coisa assim muito triste para vocês. Eu estava numa viagem e eu tive um probleminha de saúde. Eu não conseguia me comunicar dizendo, olha, eu estou com tal problema. Então eu criei uma série de desenhos. Eu pedi para um sobrinho meu que desenha muito bem. Ele criou uma série de figurinhas com situações em que eu poderia estar. Então ela tinha um desenho que eu estava lá com diarreia, um desenho que eu estava com prisão de ventre, um desenho que eu estava com dor de dente, um desenho que eu estava com várias situações. Eu não saberia falar isso em mongol nem ucraniano. Então é sempre importante a gente procurar buscar na experiência que a gente tem, né, novas oportunidades para se comunicar, para conseguir atingir o nosso objetivo. A gente conseguiu chegar nos 80 dias em Londres e essa viagem encerrou para mim um grande sonho de criança que eu tinha, né, fazer a volta ao mundo em 80 dias. Mas ela não foi nem a primeira, nem a última das minhas viagens. Eu já fiz várias viagens e eu, como vocês viram, eu cheguei de bicicleta aqui. Eu sou um fã de bicicleta e já fiz muitas viagens longas de bicicleta. Eu já cruzei a Patagônia, né, do Pacífico até o Atlântico, pela Argentina e Chile. Já pedalei até o acampamento base do Everest, no Tibete e Nepal. E a minha última viagem longa, eu pedalei de Paris a Istambul. Foram 3.000 quilômetros que eu pedalei em 38 dias. E essa viagem eu fiz praticamente inteira sozinha, só num trecho de 500 quilômetros ali entre Viena e Budapeste, 2 amigos que foram comigo. Mas essa é uma viagem que foi de superação. Eu todo dia tinha um objetivo, eu tinha que chegar no meu destino. E nem todo dia eu estava com ânimo, né? Eu pedalava 90 a 120 quilômetros por dia. Então tinha dias que eu acordava com a preguiça ou cansado, mas eu tinha que chegar, eu não tinha alternativa. E algumas coisas me fizeram pensar muito. Tem horas que a gente tem que pensar e decidir pela razão.
Tem horas, ele está me fazendo tchau aqui. Falta 5 minutos. 5 minutos, você vê, né? Achei que... então, teve horas que eu tinha que decidir com a razão. Tem horas com os feeling, com sentimento, com uma percepção que não tem explicação. Na Alemanha, num dia, numa cidadezinha, 200 habitantes, só tinha uma rua, eu tinha que decidir entre virar à esquerda ou à direita no final da rua. A paisagem era tão bonita, eu me distraí, eu entrei com a bicicleta na traseira de um carro que estava estacionado, quebrei o nariz, escutei aquele barulho de vidro quebrando. Quando eu voltei, caí para trás, eu olhei que o vidro não estava quebrado, quem estava quebrado era o meu nariz. Eu tive que fazer 2 rolinhos de papel higiênico, colocar no nariz e pedalar 10 quilômetros até uma cidade próxima, que ali era uma vilinha muito pequena, colocar a bicicleta num trem, chegar na cidade grande, Caraúna, e de lá deixar a bicicleta no hotel e ir para um hospital. Graças a Deus não foi nada tão grave, ele recolocou o cartilagem no lugar, falou, olha, você tem que ficar 3, 4 dias sem pedalar, ou sem fazer nenhuma atividade, senão vai voltar a sangrar. Falei, tudo bem. Voltei pro hotel, fui descansar. Na manhã seguinte, resolvi ver se a bicicleta estava inteira mesmo. Falei, deve ter quebrado um raio, porque eu bati tão forte na traseira do carro. Quando eu fui ver na garagem do hotel, tinham me roubado a bicicleta. Então, a lógica falava o quê? Quebrei o nariz ontem, me roubaram a bicicleta hoje, pega o primeiro voo para São Paulo amanhã, tá certo? Eu não senti que eu tinha que parar ali. Eu senti que eu podia esperar 3 dias, né, e continuar a viagem. Comprei outra bicicleta e continuei. Pedalei os 2 primeiros dias mais devagar e cheguei em Istambul. Foi uma das viagens mais incríveis que eu tive na minha vida, com uma visão totalmente diferente do mundo. Então eu soube identificar, dentro de uma desgraça que aconteceu, a oportunidade de me superar. E não foi fácil, né? Fisicamente, eles até não passaram as fotos aí, cheio de hematomas nas pernas, tá? Eu vi depois de quebrar o nariz, as pernas também ficaram machucadas com a batida. Mas foi realmente uma superação. E eu queria transmitir isso para vocês. A minha volta ao mundo terminou agora, mas eu acho que vocês vão entrar numa volta ao mundo agora que vai ser uma experiência incrível para vocês. No final, vocês vão ter certeza que isso aqui vai engrandecê-los pessoalmente e profissionalmente. Vocês vão ter desafios pela frente, vocês vão ter motivação para superar esses desafios, pessoal e profissionalmente. E olha, eu já sei de alguns prêmios de vocês que eu vou contar algumas viagens incríveis para lugares que eu já fui e outros que realmente são tão bacanas que eu acho que eu vou ser um colega de vocês e começar a vender também, porque realmente é uma oportunidade motivadora incrível. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês. Nessa volta ao mundo, né, não desistam, superem os seus desafios pessoais, né, as suas metas, e eu tenho certeza que vocês vão ter uma viagem incrível. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tiagão, obrigado por essa oportunidade aqui. Ramalho, eu que agradeço a sua presença. Pode ter certeza que esse dia especial que você está aqui com a gente está registrado na sua volta ao mundo. Obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção. Obrigado. Uma salva de palmas para o Ramalho, obrigado. Mas, Ramalho, um presente para você. Vamos viajar. Esse aqui você pode usar lá na tribo ou na sua vida também. Não sei, se você achar que precisa. Tiago, eu vou contar um segredo para você. A minha mulher nunca me viu de cabelo. Você tá brincando. Eu vou chegar com isso aqui em casa hoje. E amanhã, se eu te ligar, a conta do divórcio é sua, tá bom? Fechado. Uma salva de palmas, Ramalho. Obrigado, obrigado.